Você vai ouvir um relato de uma visão com a irmã Rebeca dos Anjos, da IPFD do Rio de Janeiro. Senhor Jesus Cristo, a todos meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a quem que eu vos cumprimento mais uma vez nessa gravação é sua irmã em Cristo, irmã Rebeca dos Anjos, da IPFD aqui do Rio de Janeiro, em Uaíba, amém? Irmãos, eu vim por meio dessa gravação para contar, uma visão que eu tive, amém? Eu já tive essa visão, que eu estarei contando aos irmãos agora, essa visão que eu tive, já faz dias, Já faz, acho que umas 2 semanas ou 3 por aí, Porque eu tinha esquecido, de gravar, Aí agora que eu vou gravar aqui, contando, vou contar aqui para os irmãos e irmãs a visão que eu tive na igreja, Contei até lá na igreja, só que faltava eu gravar, Então, meus irmãos e irmãs, a primeira visão, eu tive 2 visões. A primeira visão é que eu vi um trem, 2 trem, uma linha, vi primeiro assim, uma linha, e numa linha tava um trem. E do outro lado, no lado direito, tipo assim, no lado direito tava um trem. E no lado esquerdo tava outro trem, E do lado direito, tava um trem, celestial, um trem bonito, Era um trem, eu não consigo explicar para os irmãos, não sei explicar a cor. É meio que branco, mas era uma cor muito diferente, celestial mesmo, de Deus mesmo, E dentro desse trem celestial tava, não tava nada, Não tinha bagagem, não tinha vaidade, não tinha nada. Só tinha anjos, É uma coisa muito bonita que eu vi. Essa visão foi muito bonita, Maravilhosa, Eu vi assim um trem e anjos, dentro, E do outro lado, do lado esquerdo, eu vi outro trem, só que, porém, esse trem era com bagagem, É um trem bagageiro, que nem a gente costuma falar, Então, um trem bagageiro, Aí tinha um montão de vaidade dentro desse trem. E o que eu vi nesse trem, também, na frente, assim, do trem, tava, esse trem, tipo assim, tava com olho e com boca, O olho e boca, assim, mas com uma cara muito feia. Era uma cara de Satanás que tava, assim, na frente do trem. No trem mesmo, a cara do trem era a cara de Satanás, Aí, irmãos, tava um montão de coisa de vaidade dentro desse trem, Aí, eu ouvi a voz de Deus claramente falando assim comigo. Muitos estão indo no trem da vaidade. É só isso que Deus falou, Porque, irmãos e irmãs, são muitos mesmo que estão indo, numa igreja, ou seja, o trem da vaidade, que Deus está querendo dizer, ou seja, uma congregação que tem vaidade. Muitos preferem uma congregação que tem vaidade, vou para aquela igreja ali, não vou para aquela igreja lá porque tem doutrina. Eles pregam a doutrina, eles pregam a palavra de Deus. Eles pregam ali a palavra, mas para eles não tem sentido o que nós pregamos, Para os falsos profetas e para os fariseus, vamos dizer assim, para as pessoas que estão na carne, Porque a palavra de Deus diz que os que estão na carne nunca vão entender as coisas do Espírito, irmãos? Aí para eles não tem sentido o que nós falamos, não tem sentido a doutrina que nós vivemos, E ele até mesmo ri porque não entende, Não entende qual é o sentido da doutrina, porque eles estão na carne, Aí eles muitas das vezes ficam assim, querendo ir para uma igreja que permite pecado, então estão indo no trem bagageiro, Estão indo no trem que vai levar ao inferno. É isso aí que Deus me mostrou, irmãos? Então, a segunda visão, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu via, Foi na igreja, não sei, acho que foi na igreja mesmo, que eu tive, porque já faz, acho que 3 semanas, que eu tive essa visão. Eu não tô lembrada muito, mas é por aí, Eu vi, e a segunda visão, irmãos e irmãs, eu vi assim, um jogador de futebol. Olha só, presta bem atenção nessa visão, Eu vi assim, uns jogadores de futebol e
ele estava jogando, estava brincando, né, com aquela brincadeira, né, de futebol. E quando eles faziam gol, irmãos e irmãs, olha só, quando eles faziam gol, eles se transformavam, sabe o quê? Em um bicho muito feio. Uns transformavam em dragão, outros transformavam em bichos muito feio mesmo. Eu não sei como explicar para os irmãos, né? Mas eram uns demônios muito feios que eles se transformavam, né? Quando, né, eles faziam gol ali, né? E Deus me falava assim, ó, presta bem atenção, Deus falava assim comigo, né? Essas pessoas, né, tudinho que fica torcendo para futebol e fica, né, no futebol, eles lá vão se transformar em um bicho muito feio. Essas pessoas vão transformar em um bicho muito feio lá nos infernos. Então, meus irmãos e irmãs, cuidado. Aí muitas das vezes você fala assim, mas eu não tô jogando futebol, não faço gol, não brinco disso, eu não fico jogando bola, não fico fazendo nada disso. Mas tu fica torcendo, o que adianta, meus irmãos e irmãs? Porque é a mesma coisa do que você jogar. Torcer, a mesma coisa, né? Deus não se agrada disso, porque você está concordando. E sabemos, irmãos e irmãs, que no futebol tem muita briga, muita contenda. E não é por causa disso, isso só também. Porque a bola, né? Não se explicar muito para os irmãos, né? Mas os irmãos devem saber aí, né? Deve saber a história aí da bola, né? Porque a bola foi... Tudo começou porque as pessoas começavam a chutar, né, a cabeça dos inimigos ali. E ali falaram, né, vamos criar uma bola aqui, né? Aí criaram, da bola foi criando futebol, foi criando gol, e assim foi indo, né, irmãos e irmãs? Foi evoluindo as coisas, né? E a iniquidade foi aumentando mais, né? A briga, contenda. Então é isso, irmãos e irmãs, isso traz contenda, isso traz briga. Então Deus não quer que o povo fica no meio da briga, da contenda. Deus não opera no meio disso. Como é que uma pessoa pode falar que Deus está no futebol se tem briga, contenda, dissensões e muitas coisas, né? Então não tem como, irmãos e irmãs. Então você que está aí no futebol, ou você que não está no futebol, mas está torcendo, se arrependa hoje enquanto é tempo, né? Porque Deus, ele está zelando da tua alma, né? E nós também estamos pregando a doutrina porque amamos as almas, né? E Deus também. Então, irmãos e irmãs, cuidado, né? Somente essas duas revelações a qual Deus me mostrou. Tá aí o alerta de Deus, né? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.